No país de Wano, na capital das flores, nasceu um homem chamado Kozuki Oden. Seu pai, Kozuki Tsukiyaji, queria que seu filho fosse o Shogun de Wano. Oden, ao derrotar o deus da montanha, seu pai, conversou no castelo que desde a sua infância ele causava problemas. Aos 2 anos, capturou 2 coelhos. Aos 4, atirou uma pedra em um urso e o derrotou. Aos 6 anos, frequentava bordéis e gastava dinheiro com mulheres. Aos 8, se envolveu em uma briga com apostadores enquanto estava bêbado. Aos 9, a Yakuza colocou seu nome na lista de inimigos e o baniu dos cassinos, ao que o jovem respondeu queimando o cassino. Aos 9 anos, foi capturado e forçado a trabalhar em uma pedreira, subiu de cargo e virou chefe. Aos 14 anos, a capital das flores vivia uma seca, Oden desviou o rio e inundou a cidade. Aos 15, ele se escondeu nas montanhas e capturava mulheres querendo formar um harém. Os maridos das mulheres tentaram buscá-las, mas elas não queriam voltar, e começou um dos maiores incidentes de Wano, a Guerra do Harém. Este Kozuki Oden, o homem que nasceu para ferver. Oden, após derrotar Ashura Doji, reúne samurais que serão seus vassalos, conhecidos como as 9 bainhas. Um certo dia, ele vê um navio se aproximando de Wano. Correndo até lá, enfrenta um remanescente pirata chamado Barba Branca. Após ser derrotado, pede a ele para se tornar seu subordinado, mas Barba Branca insiste que Oden não aceitaria ser subjugado. Importunado, ele se pendura no navio e foge de Wano, chegando a uma ilha. Lá, ele conhece uma mulher chamada Toki, que diz ter viajado 800 anos no futuro. Ela disse a Oden que queria para o ano, mas pouco se sabe. Ao se juntar à tripulação de Barba Branca, ela tem um filho com Oden, chamado Momozuki. Enquanto isso, em um oceano não tão distante, o temível pirata Roger, conhecido como o Grande Pirata, queria conhecer Oden. A bordo daquele navio estavam 2 crianças que se tornariam grandes piratas no futuro, Buggy e Shanks. Voltando aos piratas do Barba Branca, o capitão Edward Nelgat decide que Oden seria o comandante da 2ª divisão. Oden, relutante a princípio, acaba aceitando a posição. Um órfão chamado Macheredal Tak entra para o bando. Enquanto isso, em Wano, há uma intriga interna, já que Kozuki Oden está no mar com Barba Branca. Kozuki Tsukiyaji chama um menino que Oden havia salvado para ser seu servo, Kurozumi Orochi. Espalha-se a notícia por toda Wano que Tsukiyaji havia morrido e Orochi ficou como regente até a volta de Oden. Orochi encontra uma mulher do clã Kurozumi e descobre que o último shogun do clã Kozuki era infértil e não podia ter filhos, o que leva o pai de Orochi a envenenar o shogunato e dar um golpe de estado. No entanto, Tsukiyaji nasce, a trama do pai de Orochi é descoberta e ele é obrigado a cometer seppuku. Orochi retorna, tomado por sentimentos de ódio, porque o povo de Wano odeia os Kurozumi pela humilhação que passou. Juro vingança. Enquanto isso, os piratas do Barba Branca testemunham um incidente na ilha e avistam do outro lado o grande pirata Gold Roger. Buggy os avisa que o Barba Branca está se aproximando. Kozuki Oden, correndo em direção aos piratas, se depara com uma besta chamada Gold de Roger. Roger desfere um golpe chamado Kamuzari, e raios negros saem de sua espada. Oden fica assustado com a imensa força de Roger. Enquanto isso, ocorre um choque de Haki do rei e do armamento, gerando uma explosão nunca antes vista. Durante 3 dias, os piratas mais infames da última era estão lutando. Após a guerra, eles se sentam, bebem e se divertem. Roger explica que, quando chegou a Lodestar, descobriu que não era a última ilha e que há algo além. Por isso, ele pede a Barba Branca que permita que Oden viaje junto com ele. No entanto, Barba Branca fica furioso, pois cada membro de sua tripulação e sua família são relutantes. Mesmo assim, ele aceita e Roger conta a Oden qual é o seu sonho, que deixa Barba Branca e Oden surpresos, pois o sonho parecia muito infantil. Então, Oden passou a viajar com Roger. Viajando até a Ilha do Céu, Roger deixa uma mensagem indo atrás das pedras que contém as rotas para chegar na última ilha e visita o Sr. Tom, o homem que criou seu navio. Ao chegar na Ilha dos Homens Peixe, Roger descobre que Joy-Boy pede desculpas aos Homens Peixe por uma certa dívida, a qual não é mencionada.
Odin volta ao ano para deixar Toki, que estava doente e não podia mais participar da jornada. Porém, o ano estava diferente, não era mais a mesma. Assim, ele seguiu seu caminho. Chegando na ilha de Zou, eles descobrem a última pedra com escrituras antigas. Porém, Buggy passou mal e não pôde ir. Vendo isso, Shanks ficou e cuidou de Buggy. Os piratas de Roger chegam a Laug Tale e sorriem sobre a história de Joyboy. E acontecendo isso, a ilha, conto risos, foi nomeada e Roger aclamado rei dos piratas. Voltando de Laug Tale, Shanks pergunta a Roger e a resposta faz Shanks chorar. Qual é o motivo de Shanks chorar não se sabe. Com a resposta, um jornal cai do céu, dizendo: riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, Gold Roger, o rei dos piratas. Roger reclama de terem ocultado seu nome, tirando o D. Rayleigh diz que depois de tudo que eles descobriram, tentar esconder o D do nome de Roger era o mínimo que eles iriam fazer. Roger reúne seu bando, diz que os piratas Roger não existem mais, porém Roger e toda a tripulação escutam os reis do mares dizendo uma profecia, que 2 reis nasceriam em 10 anos e em 15 anos eles se uniriam. Roger se lembra de uma vidente que diz as mesmas palavras nas Ilhas dos Homens Peixe. Após deixarem Roger, Rayleigh e os membros choram. Eles voltam para o ano, se despedem de Oden e encontram com Toki, Momonosuke, Iori, Kiemon e juntos com as bainhas dizem que o ano está diferente. Kiemon explica que um pirata chamado Kaido chegou ao ano e se aliou com Orochi, fez com que o povo de Wano fosse feito de escravos em Minas, aqueles que recusavam eram mortos e suas famílias também. Porém, Kiku disse que Kuri foi atacada por Kaido, e Nugarashi e Kawatatsu seguram, mas uma flecha atravessou e atingiu Toki, que usou seu corpo de proteção para proteger Momonosuke e Iori. Oden furioso corre até a capital da flor e enfrenta Orochi, porém, descobre que o usuário de Akuma no Mi conseguiu se trocar de imagem, mostrando estar se disfarçando de Tsukiyagi. Enquanto isso, Shinobu se esconde no telhado, ouvindo a conversa. Horas depois, Oden aparece pelado, dançando, e o povo de Wano, com olhar de indignação, joga pedras e comida estragada em Oden. Porém, anos se passam, o povo de Kuri odeia Oden. Em uma das suas sessões de dançar pelado, Oden recebe um jornal do mundo exterior e descobre que Roger começou a Grande Era dos Piratas. No 5º ano do shogunato de Orochi, ele chega até Kuri e pede que Oden deixe eles construir fábricas de armas em Kuri, porém, Oden faz ele lembrar de sua promessa, a qual Orochi diz que não existia. Hyogoro foi capturado. Oden, nervoso, decide se vingar de Kaido. Ao juntar 9 bainhas, decide atacar Kaido. Ao chegar em Odon, ele questiona Kaido, porém, Kaido diz que era tudo mentira. A batalha começa a se travar. Após a velha Igurashi transformar Momonosuke, Kaido acerta um golpe cheio em Oden, porém, devolve, usando seu golpe Toujin Totsuka. Porém, eles são derrotados. Ao serem presos, em 3 dias, eles serão fervidos em uma panela quente. Enquanto isso, em Kuri, Toki menciona que Momonosuke tem que ser forte, pois ele carregará o peso de Wano nas costas no futuro. Voltando para a capital das flores, Oden pede para que eles aguentem o suficiente, Kaido poderia libertá-los. Kaido aceita e disse que se eles aguentarem 1 hora, eles estarão livres. Shinobu xinga o povo, dizendo que eles têm uma vida tranquila, porque Oden, quando dançava pelado, uma família era poupada. Orochi diz que se tornou Shogun para se vingar de Wano e na humilhação que eles fizeram os Kurozumi passar. Ela disse que o Lorde, a qual eles chamam de idiota, ele estava protegendo a sua família e o seu país desde o começo. Passando-se 1 hora, o povo torcia para Oden. Após 1 hora, Oden joga as 9 bainhas que estavam na plataforma, disse para eles liberarem as fronteiras Wano. Essa é a história de Kozuki Oden, o homem que nasceu para ferver.